projeto Telesaúde, que vai ser que o nosso servidor foi contemplado. E aí, Cruzeiro, o prefeito Joaquim participou do evento de São Paulo e ele foi apresentado esse edital a ele, desse projeto. Ele se interessou, trouxe, montamos junto com a equipe técnica o plano de trabalho e aí foi aprovado, né? E aí trouxemos hoje essa apresentação. Fernanda, ela faz parte da empresa que foi solicitada, que foi a vereadora, e a nossa assessora técnica. Então, como se dá esse projeto Telesaúde, né? Vem para fortalecer o SUS da nossa região do Seridó, onde serão apresentadas teleconsultas, né, de duas especialidades, que são cardiologia e oftalmologia. Cruzeiro será um dos polos, né? Será o núcleo central, onde a nossa região será redistribuída com mais 5 polos. E aí esses 5 polos serão Caicó, Currais Novos, Jucurutu, Lagoa Nova e Jardim do Seridó. E aí, Fernanda vai ministrar a apresentação e aí a gente entra em debates para questionamentos que irão surgir, tá bom? Então, muito obrigada. É um projeto que vem enriquecer e fortalecer o SUS do nosso Seridó e nós só temos a ganhar com esse projeto. É um excelente projeto. Bem, gente, bom dia. É algo bem desafiador para todos nós, certo? Cruzeiro, nós somos um município de pequeno porte. O financiamento do projeto é de 10 milhões de reais para atender todos os municípios da região do Seridó, certo? Então, o exame de hemoglobina glicada, roubo, mapa, então vai ser uma linha toda completa. Para isso, a gente precisa muito do apoio das secretarias de saúde. Primeiro, quando Fernanda for apresentar, quem serão as pessoas que cada município irá escolher para ser qualificado e ser a ponte de referência? Porque é essa pessoa que vai estar com as equipes de saúde da família, fazendo a triagem dos pacientes de risco para estar mandando. Então, essa ponte ela não pode ficar solta. A escolha do profissional de referência do município é aquele que irá garantir que o seu paciente vai ser atendido. Então, essa é uma escolha que deve ser feita com muita coerência no perfil do profissional que será a sua ponte. Então, o maior objetivo da gente hoje é na sensibilização dos gestores de quem serão essas equipes. Nós teremos o atendimento de todos os municípios. O polo foi criado no intuito de facilitar e minimizar as distâncias, certo? E um dos pontos importantes, nós iremos ofertar o curso de qualificação para esses profissionais dos municípios. Esse profissional vai passar por um curso intensivo, vai receber certificado. Então, nosso maior objetivo hoje é sensibilizar o gestor de quem será o profissional que será a ponte dessa operacionalização. Desde já também aproveitamos e dizemos, eu tenho alguns municípios que chegaram para mim e disseram assim, nós temos 300 pacientes para hemoglobina glicada. Então, hoje eu digo a vocês, segure um pouquinho, esses pacientes, muitos dizendo que iriam fazer pacotes com o CIS-Seridó, porque o projeto vai iniciar, Fernanda vai trazer essa pauta, ela é a responsável pela empresa que ganhou o processo junto ao município de Cruzeiro. Então, para vocês terem noção, tem procedimentos que serão mais de 17 mil atendimentos. Então, a gente também tem cuidado na evasão. A gente entende a dificuldade dos municípios com o transporte após as triagens de levar esses pacientes dos polos. Uma experiência, como o Jetson falou, da carreta, a gente viu a fragilidade que é os municípios que estavam pactuados para um dia ter 20 pessoas, chegavam 10, a equipe toda pronta esperando. Então, esse fortalecimento, essa logística de transporte, ela tem que acontecer em responsabilidade nossa. É um recurso que ele tem a perspectiva de ser utilizado em um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano, então é um desafio de agilidade. A gente só pode prestar conta e finalizar um eixo quando nós atingimos a meta quantitativa. Ou seja, se a gente tem uma perspectiva de realizar 17 mil atendimentos, nós somos obrigados a realizar os 17 mil atendimentos. Essa ausência não é, estava agendado hoje 20 pacientes, veio 10 e ficou por isso mesmo. Não, a gente precisa que esses pacientes sejam todos atendidos, triados, para que a gente passe para a segunda etapa.
Então, para que isso aconteça, é algo que vai demandar de todos os municípios da região uma responsabilidade muito grande na triagem do paciente e no envio para que ele, quando após as triagens, chegue nos polos para fazer os outros exames complementares. Vou aproveitar o espaço e fazer um aviso. O Ciceridol, os municípios conveniados no Ciceridol, vai ter uma reunião amanhã sobre o envio das produções, certo? Muitos municípios são conveniados ao Ciceridol, mas não estão fazendo o envio da produção para o Ministério da Saúde. Então, amanhã foi montada toda uma logística estrutural para que a gente veja quais são as demandas, o que é a fragilidade, e vai ter um profissional qualificando nessa reunião o técnico, que vai também ficar disponível online, para ensinar o técnico de vocês, que são responsáveis pelo semestre, na captação da produção realizada no Ciceridol e o envio, certo? Então, eu peço que os gestores aqui presentes, que tenham uma equipe ou da Central de Regulação ou do SENES, possam participar amanhã da reunião à tarde. Agora a gente passa para a Fernanda, que vai dar a continuidade. Eu sou Fernanda, eu sou a responsável técnica pelo projeto. Então, questões da jornada do paciente, como que a gente vai estruturar isso, é comigo que a gente consegue tratar. Como já foi introduzido, é um projeto que está sendo financiado pela Secretaria de Saúde Digital, pelo Ministério da Saúde. E eu vou falar um pouco do que a gente pensou para que a gente pudesse ter esse impacto nessa região. O objetivo é que a gente consiga ampliar então, nosso objetivo é implantar um programa de telesaúde na região. O Ministério da Saúde ele tinha algumas áreas específicas, então nós escolhemos cardiologia e oftalmologia para esse processo, principalmente pensando naquele paciente de doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente vai olhar o paciente diabético, hipertenso. Nós vamos realizar os exames de retinopatia diabética, hemoglobina glicada, um perfil específico de análises clínicas, que vai estar um pouco mais para frente para vocês saberem, abrangendo os 25 municípios do Seridó. O edital foi o 03 de 2026, ele é um edital de setembro do ano passado, então agora que efetivamente nós estamos concretizando. E o edital ele tinha alguns requisitos específicos do projeto. Então, ele tem que ter a integração, ele precisa passar pelos fluxos regulados, né, dentro daquilo que a gente já atende no município, mas ele também tem um fator muito importante, que é a integração junto à RNDS. Então, eu acredito que nessa região vai ser a primeira vez que nós vamos ter um projeto de telesaúde que vai transmitir tanto os dados de prontuário eletrônico, mas os dados de análises clínicas também junto à RNDS. E nós poderíamos ali falar das áreas prioritárias. Então, foi cardiologia, oftalmologia, com foco em doenças crônicas. Então, como vai funcionar a jornada do paciente? Diferentemente do que vocês já têm hoje no Telenordeste, aqui nós vamos fazer uma jornada completa pensando em doenças crônicas. Então, a gente vai ter uma interconsulta com o cardiologista, então sempre vai ter um profissional do Instituto, mais um profissional do município acompanhando esse paciente nessa jornada. Depois, ele já vai entrar com o eletrocardiograma realizado nesse procedimento. O médico vai avaliar. Se ele for um paciente sem nenhuma prescrição de exames, ele não tem um critério de riscos, ele vai ser liberado. Aí ele vai também, se ele for classificado lá na nossa triagem, ele vai fazer os exames de análises clínicas, incluindo colesterol com 4 frações, triglicerídeos, glicose, creatinina, ácido úrico, TGF-GP, gama-GP, fosfatase-alcalina, proteínas totais, albumina e bilirrubina com 4 frações, mais hemoglobina glicada. E aqui a gente tem um diferencial. Além de uma estrutura laboratorial completa, a gente também vai ter uma estrutura laboratorial itinerante. Então, as cidades das quais a gente não vai atender com uma logística de amostra, nós vamos atender com uma logística de equipamentos.
Então, o paciente vai receber esse resultado muito mais rápido. Passa pela jornada. Então, nesse momento, o médico vai poder fazer a solicitação do mapping do Holter, se necessário, e ele vai para uma segunda teleconsulta, se ele vai ser liberado ou se ele vai ser encaminhado para a jornada de oftalmologia. Na jornada de oftalmo, nós temos uma jornada com retinógrafo portátil, então é um equipamento que faz a foto do fundo de olho. Ali nós vamos querer observar principalmente a retinopatia diabética, mas também é possível visualizar, por exemplo, o glaucoma. E aí ele vai passar também pela teleconsulta oftalmológica com apoio de um profissional de saúde que nós vamos treinar. E aí a gente tem o final da jornada, onde ele vai ser liberado ou ele vai ser referenciado para o estado ou para a região, para alguma outra conduta relacionada à parte oftalmológica. E aqui a gente vai ter o lançamento de um programa longitudinal. Então vocês imaginam, a nossa meta é atingir essa jornada completa com pelo menos 17 mil pessoas. Mas nós estamos falando de 35 mil consultas de cardiologia. Depois que a gente tiver esse mapeamento, dentro do próprio sistema da telemedicina, nós vamos conseguir olhar quem na minha cidade tem alteração de ureia e creatinina, que é importante eu ficar de olho porque ele pode se tornar renal crônico. Quem na minha cidade tem uma hemoglobina glicada acima de 8,5, que ele tem muito risco de AVC. Então a gente vai ter esses indicadores. E eu acho que essa é a parte mais rica, porque a gente vai executar, vai resolver uma questão de urgência, mas também a gente vai ter indicadores que a gente vai conseguir visualizar o que fazer nos próximos anos com relação às doenças crônicas na região. Então, o impacto é direto. Nós vamos implementar agora no mês de julho, inicialmente em Cruzeta, como já foi dito, Cruzeta é o núcleo, e depois a gente vai soltar um cronograma alinhado com vocês, com os multirões que vão acontecer em cada cidade. Serão multirões simultâneos, multirões de grupos de 3 a 5 municípios de uma única vez, onde a equipe vai lá e a gente vai processar tanto os exames e tanto a parte das teleconsultas. A ideia é que essa jornada do paciente não dure meses. A gente quer fazer isso em algumas semanas. Então, isso vai ter muito impacto. A gente quer resolutividade, um cuidado efetivo e que a gente consiga trazer mais satisfação para os nossos pacientes. Falando um pouco da RNDS, né? Então, como foi o financiamento da saúde digital? De fato, toda essa interação ela vai estar linkada junto à RNDS. É um ponto de avaliação, inclusive, da equipe de saúde digital do projeto, tá? O próximo. Então, só para a gente ter o visual, né, a gente vai ter Cruzeta como o polo e as cidades que estão contempladas. As cidades que estão contempladas no edital, se em algum momento a gente vê que é possível uma meta que nós não atingimos, e se tiver um município na região que a gente possa ir lá fazer um mutirão rápido e executar, é uma possibilidade. Como já foi dito também, a questão do núcleo e os polos regionais de apoio. Então, esses polos vão ser fundamentais para que nos ajude a articular a questão do chamamento desses pacientes, a convocação desse paciente, para a gente diminuir o máximo possível da falta, né, desses pacientes para o serviço. Então, a gente tem algumas metas, tá? Então, a gente quer reduzir o tempo de espera entre 80% e 90% para essas especialidades. A gente quer reduzir cerca de 40% o transporte desse paciente na região para realizar exames e procedimentos. Aumentar em 60% a resolutividade. Queremos medir, sim, a satisfação desses pacientes dessa jornada, porque a gente vai ter, posteriormente, nas etapas de implantação, vocês vão conseguir visualizar que tem um checklist para implantação, e aí nós vamos medir isso no decorrer de um ano. Nós vamos capacitar 80 profissionais, e aqui é o ponto que a Elaine nos falou, nós vamos precisar muito que vocês nos indiquem quem são esses profissionais em suas cidades para essa capacitação. E nesse momento a gente tem 25 municípios beneficiados, com investimento aprovado de R$10 milhões. Aqui para vocês
verem um pouco da distribuição desse recurso, né? Mas basicamente 42% ali a gente tem teleconsultas cardiológicas, 29% é a parte de exames laboratoriais com taxa de hemoglobina glicada, 8,7% consultas oftalmológicas, monitoramento e capacitação 11,1% desse recurso, infraestrutura e tecnologia 5,3%, o AppHopper representa 4% do recurso. E aí o convite de Cruzeta, né, gente? Vamos aí transformar a região e realmente poder impactar cada vez mais a rotina desse paciente. Fique à vontade. É porque assim, gente, o município, quando nós estávamos fazendo o projeto, o mapa entendia por proximidade. Após o projeto feito, quando foi conversado com o Ministério, a sugestão foi que não utilizasse os mapas que o sistema gerou, e sim os municípios com maior capacidade instalada. Um exemplo, Timbaúba, para receber Jardim, Serra Negra, São Fernando, ficaria inviável até Rota. Então foi quando a gente explicou ao Ministério da Saúde que o polo ideal é Caicó. Então por isso até que a gente demorou a falar com os secretários, porque o sistema ele era todo automatizado, já gerava por proximidade, e a gente sugeriu ao Ministério a adequação por questão até de logística e viabilidade de acesso. Aí teve algumas pequenas alterações. Um exemplo, Floranha Polo, é melhor Jucurutu ser polo para receber Santana do Mato, Floranha. Então, por isso que esse plano inicial ele foi reformulado pela questão de adequação do espaço e capacidade instalada do município em receber os municípios circunvizinhos. Isso foi reformulado. Porque, por exemplo, em vez de Floranha, ficou Jucurutu. E isso foi o que a gente pensou inicialmente quando mandamos a proposta por localização. A mudança é que em vez de Floranha, ficou Jucurutu, e em vez de Timbaúba, ficou Currais Novos. Então são Cruzeta, Jucurutu, Currais Novos, Caicó E Jardim do Seridó. E Lagoa Nova para receber. Cruzeta é o núcleo, e 5 polos. Currais, Lindo Seridó, Lagoa Nova, Caicó e Jucurutu. Timbaúba vai ser atendido por Caicó. Isso mesmo. Então, ele foi referenciado pelo cardiologista com os exames alterados, ele tem um ADK acima de 8,5, então ele entrou dentro do protocolo de oftalmo. Ele vai ser convocado para realizar a retinografia, então é um equipamento portátil, que é acoplado no olho, tira a foto desse fundo de olho, e aí é feito um laudo médico com as alterações, se ele tem uma predisposição a glaucoma, se ele tem os cristais que formam a retinopatia diabética, mas não é feito a acuidade visual. Então, assim, isso, são procedimentos separados. Isso mesmo. E aí, no retorno, esse laudo já vai estar vinculado o retinógrafo vai estar disponível, assim como os equipamentos de cardiologia, toda a estrutura laboratorial e tudo mais. Não, sério, deixa eu brincar assim, porque os medicinais pré-AVCs pode ser essas alterações vasculares na retinopatria. Com certeza.
uma parte interessante é que todo o processamento dos pacientes será feito através do prontuário eletrônico do cidadão, vai ser pelo PEC. Então, após o paciente ser triado, a equipe de saúde da família, esse paciente que ele foi feita a triagem, seja de cardiologia ou seja de oftalmologia, retinopatia, a equipe de saúde da família vai ter acesso a esse histórico do paciente no prontuário, para que esse paciente seja reconhecido como paciente de risco. Então, toda a informatização feita pelo programa, através de telemedicina, ele vai ser feita através do PEC. A nossa única preocupação é que hoje ainda, eu não sei se foi resolvido, mas da última vez que a gente tinha olhado, a gente ainda tinha 3 municípios na região do Seridó sem RNDS. Até a gente vai procurar saber com o Estado se esses 3 municípios já resolveram a questão da RNDS, porque o município que não estiver na RNDS ativa, quando o pessoal do telesaúde fizer o atendimento, isso não irá migrar para a base local, certo? Então, a gente vai procurar, eu até ia falar com o Jackson do COSEMS para saber se esses 3 municípios da região já tinham resolvido essa pendência, porque quando o sistema começar é muito importante que ele já tenha, para poder as informações desse serviço ficar paciente classificado como paciente de risco na tela e na base local do município. Eu tinha mais uma dúvida, até porque esse organismo que vocês vão analisar, a gente também fala disso do AVC. A partir do momento que vocês recebem esses diagnósticos, esses exames, aí ele vai fazer a teleconsulta com o cardiologista para poder fazer o tratamento da dislipidemia, do diabetes, da hipertensão. O paciente ele vai passar por 2 consultas, uma pré-exame, só com eletro, aí o médico vai avaliar essa parte de solicitação de exames laboratoriais e cardiológicos, e quando isso estiver em mãos, ele também tem a segunda consulta de retorno com esses exames em mãos. E aí ele vai realmente dar a conduta, se vai precisar referenciar para algum outro especialista, se vai entrar na jornada de oftalmologia ou não. Isso é no pontuário dele quando você estava falando de longos com a parceria da PS. Isso Isso, vai RNDS. Isso mesmo. Vai amarrar os pontos, né? Eu acho que isso é rico, porque às vezes a gente manda o nosso paciente para fazer o exame de análises clínicas, a gente não tem acesso àquele resultado, a gente não tem o que foi o desfecho em si, né? Então o paciente acha que ele acaba se comprometendo mais quando ele enxerga também que está sendo mais rápido e tem um objetivo no final da gente entender se ele vai entrar num cuidado longitudinal ou não. E a nossa responsabilidade aqui hoje é falar que em breve vocês vão receber um e-mail com mais detalhes do projeto, com uma expectativa para a gente pensar em cronograma a partir de agosto, porque em julho a gente implanta agora em Cruzeta, homologa sistemas, faz toda a validação tecnológica para depois a gente sair nesses mutirões. E vocês também, aí eu vou fazer pessoalmente com vocês, um checklist de implantação, porque eu preciso saber quem tem o kit de telesaúde, que tipo de infraestrutura você tem na sua cidade, então como que a gente organiza esse mutirão, espaço físico, porque aí vão mais pacientes, então tudo isso a gente vai fazer no decorrer do contrato, conforme a gente evolui. Sim. Gente, é porque assim, nós trouxemos hoje, né, para pactuação e conhecimento, mas nós iremos fazer uma reunião depois específica com todos os municípios, inclusive primeiro com os municípios pobres e depois com os outros municípios, antes de iniciarmos as capacitações, porque isso é um trabalho que hoje nessa reunião a gente não vai conseguir a operacionalização dele, certo? Então, hoje foi mais para vocês conhecerem a dimensão. Como eu falei, tem município que está com uma fila grande de algumas situações. Então, é interessante a gente fazer de tudo para começar o mais rápido possível. Então, esse município, por exemplo, tinha 300 solicitações de hemoglobina glicada e queria fazer um pacote com um determinado prestador. Eu entendo que nós iremos nos esforçar para que a gente faça isso pelo programa para ficar no PEC, que é o mais importante. Mas nós iremos fazer uma reunião, certo? Uma não, 2 antes da escolha dos profissionais, com os municípios polos, para ver toda essa questão que Fernanda falou da logística, espaço, e depois com todos os municípios que serão contemplados para a gente estabelecer, até porque vocês vão receber depois um mapa com levantamento de quantos pacientes já tem nessa triagem e o que a gente espera identificar proporcionalmente pelo programa. Um exemplo, eu tenho 300 diabéticos selecionados, mas quando a gente faz a divisão da estimativa do Ministério, está dizendo que você teria que ter pelo menos 600, certo? Então,
esse mapa, isso é um trabalho bem, ainda que vai ser bem minucioso, principalmente no preenchimento das planilhas e dos fórmulas que nós vamos estar enviando, para depois que nós conhecermos a demanda que vocês têm e o estimado, porque o estimado de 200 mil habitantes na região, ele já gera um fluxo de quantidade de atendimentos, certo? Então, a gente vai estar fazendo com vocês essa estratificação do conhecimento da rede de vocês e quais são as suas filas já identificadas, para quando a gente qualificar os profissionais, a gente consiga realmente fazer a captação dos pacientes. É Santa Cruz. Por que Santana é porque essa planilha de Fernanda, ela a gente percebeu, ela não está atualizada com o projeto como foi, faltou Santana do Matos aí, foi um equívocozinho. Santa Cruz está aí por um motivo. Nós temos uma certa preocupação em atingir os quantitativos de pacientes elencados no projeto. É um projeto de 10 milhões de reais e a gente vem percebendo a dificuldade de alguns pacientes com deslocamento. Quando a gente olha o mapa da região do Seridó, qual é o maior município próximo, fronteira de outra região que não estava incluído com a gente, foi Santa Cruz. Então, Santa Cruz está nesse plano em virtude da nossa perspectiva de acoplar Santa Cruz para a gente atingir as 35 mil consultas, as 17 mil triagens e não necessariamente Santa Cruz vai estar inicialmente com vocês da região. Santa Cruz faz parte do plano porque não atingimos as metas, Santa Cruz vai ser convocado para participar em virtude da quantidade de pacientes que nós temos que identificar, criar e fazer a análise, certo? Eu queria só dar uma mão. Sobre a interação regional, o sistema de saúde, que se credenciou, foi Cruzeiro ou o município que se credenciou para atender a região dos filhos? Ou teve outros municípios de outras regiões que também se credenciaram, só para entender. Isso é dura quanto tempo? É um PROAD? É o que exatamente? É um ano. É um ano, mas temos a meta quantitativa, então não é só período, é quantidade também. E lá ela colocou um ponto bem importante, a questão da triagem. A triagem, nós não vamos fazer ela dentro de uma jornada de telemedicina. Então, a triagem quem faz são as unidades. A unidade vai receber, por exemplo, a balança para a gente medir o peso do paciente, a gente vai ter a fita métrica para ser uma referência abdominal, o atipômetro para altura, para a gente poder calcular a IMC desse paciente. Então, vocês também vão precisar nos indicar quem são as pessoas que a gente vai capacitar para essa etapa de triagem, porque quando a triagem estiver finalizada, a gente já vai saber quantos pacientes de cada município vão entrar nessa jornada com a cardiologia. Então, isso é bem importante que a gente vai precisar desse apoio e a triagem ela é presencial. Querendo ou não, a gente precisa do enfermeiro ali para poder executar essas etapas. Mais alguma dúvida, gente? Eu sei que é complexo, é muita informação, tem questões logísticas que eu pessoalmente não consigo responder imediatamente, mas o que for necessário, a gente está aqui à disposição para poder realmente colocar o projeto em pé, implantar, para a gente ver o sucesso daquilo que a gente tentou executar nesse edital. A gente sabe que hoje em dia vamos tirar os pacientes do município para mandar para outro lugar. A gente tira essa própria carreira que vai para o pessoal vir fazer o ultrassom quando já se oferece no município, porque eu não vou. Não foi, pronto. Para mim é complicado, Jéssica. A gente tira 25, diz eu quero fazer aqui no município. Para fazer, por exemplo, exame de laboratório, não vão sair não. Pelo menos lá no meu município não tem perigo. Assim, o projeto é maravilhoso, só que essa questão de viagem. Eu acho que Depois que a gente começa a oferecer, por exemplo, eu estou fazendo o estudo para ele sair do cardiologista. A gente tem, eu estou falando do meu município, né? Algumas coisas de realidade, eu não sei. Pelo que nós conversamos com a direção da empresa, a gente teve o seguinte entendimento. Municípios como Jardim de Piranha,
outros municípios com médio porte, que tem uma quantidade de pacientes a serem atendidos, a gente, ao conversarmos com essa empresa, a gente viu que nós teremos que garantir esse deslocamento. Agora, um município realmente de pequeno porte, com 5, 10 pacientes, nós não iremos conseguir sair do polo para ir atender com toda a equipe 5, 8, 10 pacientes. Agora, Jardim de Piranhas tem uma demanda de 35 pacientes, 40. Eu estou aqui dimensionando só um exemplo, eu não sei, até que vai ter que conversar inclusive com a equipe, né, de profissionais, para a gente traçar junto com a empresa. Mas um município de médio porte, que tem uma quantidade de pacientes significativas, a gente já conversou e a gente vai precisar do deslocamento da equipe para esse município. Agora, desde já, quando o número for pequeno, nós não iremos conseguir, junto com a empresa, realizar esse deslocamento, a logística de deslocamento, certo? Mas a gente vai estudar, por isso que é muito importante a triagem. Quem serão os profissionais que vocês irão indicar? Porque a partir do momento do diagnóstico e a quantidade de pacientes, a gente vai ter como, na logística das reuniões, entender o dimensionamento, porque às vezes também um município grande, mas que já oferta alguns serviços, talvez não tenha uma demanda tão grande. E um município pequeno, que não tinha essa oferta, ele tenha uma fila de espera grande. Então, somente após o diagnóstico, junto com vocês, que a gente conheça a demanda e a fila de vocês, a gente vai ter condições de traçar e saber se a equipe vai ter como se deslocar ou não ao município, para que vocês não tenham, um exemplo, 30, 40 pacientes para vir, um holter que bota um dia para tirar no outro. Então, tudo isso vai ser estudado e vai depender da demanda de vocês para a gente saber a capacidade da equipe ir até o município para executar os exames. Mais alguma dúvida, gente? Mas aí vamos esperar, tem que mandar e a reunião, a gente com certeza vai estar mais alinhado até em conhecimento do traçado para a resposta mais efetivas. E o prazo também, que é um prazo curto para executar o filme. Em um ano de Copa e de eleição. Obrigada, pessoal.